Vamos falar de ciência aplicada, como que a gente traz isso tudo para negócios, como a gente insere tecnologia. E para isso, eu vou contar mais uma vez com uma salva de palmas de vocês para os meus convidados. O professor da Universidade Federal de Roraima, Marcos Robson Saquet. Uma empreendedora da Zeta Venon, Manuela Berto. O Manauara, meu querido amigo, fundador da Unisafra, Macaulay Abreu. O chefe geral da Embrapa, Edvan Alves Chagas. É ninguém mais, ninguém menos que o maior crossfiteiro dessa região norte, que não é de Roraima, mas é de Rondônia, o gerente de inovação e marketing do Sebrae Rondônia, Rangel Miranda. Obrigado, Olavo, obrigado. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar aí Sebrae Roraima, Dorete. Tá incrível, tá lindo. Parabéns pela ousadia de trazer pela primeira vez aqui para Roraima, né, a Campus Day. Eu que tive o prazer de receber a Campus Party lá em Rondônia em 2018, evento incrível. Então vocês estão de parabéns. No momento aqui a gente bater um papo sobre bioeconomia, ciência aplicada, mas destacar aqui, o Sebrae tem um projeto incrível que está rodando desde o ano passado, chamado Inova Amazônia, né? É um projeto que tem como principal objetivo gerar negócios a partir dos recursos sustentáveis, né, e transformar isso numa grande oportunidade para quem está na Amazônia e para aqueles que também querem investir na Amazônia. Então, já peço e convido todos vocês a prestigiarem os projetos que estão expostos aqui do Inova Amazônia, um projeto que roda toda a região norte. Primeiro projeto do Sebrae com a Bolsa Sócio Empreendedor. A gente está entrando aí na segunda fase já desse incrível projeto, na fase de aceleração desses negócios, que tem gerado muita oportunidade. E a gente está aqui com pessoas seletas que são pesquisadores, mas também têm uma veia empreendedora. E aí trazer alguns números para vocês, e o papo aqui é sobre bioeconomia, e olha só que interessante. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dados inclusive da Embrapa que eu tirei, hein? Esse mercado da bioeconomia ele movimenta algo em torno de 2 trilhões de euros no mundo e gera aproximadamente cerca de 22 milhões de empregos. Então, é um negócio com altíssimo potencial. E a gente tem muito a explorar aqui na região. E eu já quero lançar uma pergunta aqui, vai ser muito mais um bate-papo, a gente tem um tempo muito curto, temos 4 pessoas aqui no nosso painel. E na pergunta vocês já podem falar um pouco do trabalho de vocês, né? Enfim. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para a mesa é a partir da ciência aplicada. A gente tem aqui pesquisadores, né? Quais os principais desafios, né, a partir do momento que você é pesquisador, a partir do momento que você trabalha com pesquisa? O Sebrae, inclusive, tem um projeto chamado ICT Catalisa, que procura trabalhar pesquisadores, transformar isso em negócio. Quais são os desafios de conectar pesquisa, de transformar pesquisa em negócio? A gente sabe que isso é um grande desafio quando a gente olha para a academia. Então, quais são os principais desafios de todos vocês? Macaulay é um eterno pesquisador, né? Quais são os principais desafios estando na Amazônia? E a gente tem aqui um celeiro incrível de boas pesquisas. Quais são os principais desafios quando a gente olha para a bioeconomia de transformar isso em negócio? Fiquem à vontade. Alô? Tá, obrigada. O principal desafio, acho que todo mundo já sabe, começa que nós não temos uma educação empreendedora na academia.
Então, acaba tendo muita dificuldade, né, da gente vencer esses obstáculos e transformar, por exemplo, uma ideia em um negócio. Eu até trouxe um gráfico, se o pessoal puder colocar aí, que esse é o grande desafio da academia, né? Não sei se o pessoal... Sim? Existe um gap, né, um buraco, um abismo, que muitos chamam de o Vale da Morte, que é transformar uma ideia, né, igual a gente vê aqui, sendo que nós sabemos que as principais inovações e conhecimento e criações estão na academia, né, então estão nas universidades, por alunos, realizadas por alunos e por professores, mas o que acontece? Tem a ideia, começa o desenvolvimento, né, de um produto, de uma ideia, de um processo, e, posteriormente, por falta, principalmente de recurso, essa ideia é abandonada e a gente não chega lá no produto final comercializado. Então, esse é um grande problema. Nós precisamos, então, diminuir, né, esse espaço entre empreendedorismo e academia. E, além disso, eu acho que para os pesquisadores, nós também temos alguns problemas de legislação, né? Então, não é incentivado professores e mesmo alunos a empreender, né? Todo conhecimento gerado normalmente fica na instituição. E isso a gente sabe que é muito diferente em outras universidades de outros países, as quais elas incentivam o empreendedorismo na universidade e não acabam criando barreiras, né, principalmente regulatórias, impedindo que se empreenda na universidade. Então, pode passar, por favor? Até trouxe mais um, por favor. Aqui volta um. Aqui eu trago, gente, que a gente precisa, então, construir essa ponte para que a gente drible, né, esse vale da morte, esse abismo ou esse gap, para que mais ideias e mais produtos desenvolvidos na academia cheguem, né, ao comércio, sejam comercializados. Pode passar só mais um? Já estou terminando. E aqui é até uma reportagem, né, recente, que ela mostra que, enquanto 96% dos gestores acadêmicos acreditam que a formação acadêmica atual é adequada para suprir as necessidades do mundo do trabalho, eles acreditam nisso. Apenas 11% dos líderes empresariais, ou seja, quem está na ponta do setor produtivo, acreditam que a formação acadêmica é adequada. Então, eu acho que, né, pensando o que foi discutido nas outras palestras aqui, nesse momento aí de transformação, de mudança, nós precisamos ter uma educação mais empreendedora em todos os cursos, né? Em todos os cursos de graduação, de pós-graduação, para que isso se modifique no nosso país, que já é uma realidade, a gente não está fazendo nada diferente, já é uma realidade em outros países, no qual o empreendedorismo, realmente, ele é incentivado na universidade. Acho que eu respondi. Fica à vontade. Bom, pessoal, primeiramente, uma boa tarde a todos. Queria dizer que é uma satisfação enorme estar participando do Campus Day aqui em Boa Vista. Realmente, quando se trata de empreendedorismo, um evento como esse, ele traz uma riqueza muito grande, Rangel, para a mudança da nossa cultura. E quando nós falamos em transformar, né, o nosso conhecimento, transformar a ciência, né, em um produto, realmente a gente precisa mudar a nossa cultura. A Embrapa era uma empresa, até há 5 anos atrás, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, e nesses últimos 4 anos, nós mudamos. Agora, hoje, somos uma empresa de tecnologia e inovação, principalmente porque nós víamos que praticamente apenas 5% da nossa carteira de projeto, ela era uma carteira de projeto diretamente ligado ao setor produtivo e que pudesse trazer, então, uma adoção da tecnologia que a Embrapa desenvolvia. Então, a partir daí, a gente fez uma reprogramação de toda a nossa programação de PDI,
E aí traçamos algumas metas, né? Uma das metas era que até agora, 2023, 40% da nossa carteira de projeto pudesse ser projetos diretamente ligados ao setor produtivo, trazendo esse viés mais de inovação para tudo daquilo que a gente estuda, pesquisa e cria dentro da Embrapa. A Embrapa também trouxe uma grande inovação nos últimos 5 anos, que é justamente o acompanhamento das tecnologias ou dos ativos tecnológicos que são gerados dentro da Embrapa, né? E hoje, por exemplo, toda a tecnologia gerada dentro da Embrapa, ela é acompanhada através de uma escala de maturidade tecnológica, a TRL, que a gente fala, que é a mesma escala que a NASA utiliza para acompanhamento dos seus projetos. Então, a gente vai acompanhando o desenvolvimento, né, ou de um determinado ativo, fazendo com que ele saia da sua concepção, da sua ideação, ali, do que a gente fala que é realmente fazer ciência, né, daquela ideia, até esse ativo tecnológico chegar no mercado. Quando esse ativo tecnológico chegar no mercado, passando por esse vale da morte, que a professora Manuela apresentou, então aí nós temos a inovação. Porque a Embrapa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade. Então, se o que a gente faz não é adotado e não gera transformação, a Embrapa não está cumprindo a sua missão. E aí, o tema bioeconomia, ele também é um tema extremamente forte que entrou no nosso 7º PDE, que é o Plano Diretor da Embrapa, e a gente tem como meta trabalhar muito fortemente a questão da bioeconomia aqui na região amazônica. E dentro da bioeconomia, a gente trabalha, tá? Não só os processos, não só com o objetivo de mudar a matriz produtiva dentro dos processos produtivos, que atualmente é feita com recursos de fontes fósseis ou não renováveis, para fontes de recursos renováveis. E aí a gente tem algumas áreas que são extremamente importantes e que está diretamente ligado com a Amazônia. Bioprodutos, bioprocessos e bioinsumos, né? Eu vou citar, tem outras áreas, e bioenergia. Então, ou seja, são algumas áreas dentro no contexto da bioeconomia que a gente tem trabalhado muito fortemente. E especialmente na Embrapa Roraima, sediado aqui em Boa Vista, a nossa ideia é criar um sistema de inovação a partir do que nós desenvolvemos em termos de ciência e tecnologia. Então, é claro que a nossa formação como cientista não nos trouxe uma formação empreendedora, uma formação inovadora. Não, a gente foi formado efetivamente para fazer ciência. E hoje, todos nós cientistas estamos sendo convidados, né, a mudar, a inovar, a empreender. Então, é exigido, né, para essa nova geração um novo conhecimento, ligar à ciência toda essa cultura empreendedora e inovadora. Então, é mais ou menos o que eu queria colocar pelo momento, Rangel, com relação à tua pergunta. Tá bem? Pode ir. Bom, pessoal, eu sou professor na Escola Agrotécnica. Vocês conhecem a Escola Agrotécnica da universidade? Onde que fica? Tem 2 alunos aí. Um já sumiu, o outro está ali, recém-formado, né? Então, a gente está num lugar bem isolado, muitas vezes não tem internet, muitas vezes não tem energia, né? Falta constantemente no Estado, porque é um setor que ainda tem que ser melhorado. E, vindo junto com as falas do doutor Edivan e da doutora Emanuela, é que a gente tem feito pesquisa e, muitas vezes, as pesquisas não são aplicadas, né? Então, eu já fui uma pessoa que fazia pesquisa, fazer currículo, né? Fazer o Lattes, esclarecer. E, muitas vezes, você se pega num problema que é um problema da academia. Você inventa um problema e corre atrás de propor um projeto científico para solucionar aquilo. E, no final, você gera um papel, né, um paper, tu gera uma publicação num artigo de impacto em inglês, que nenhum agricultor vai ler aquilo,
nenhum acadêmico, aluno de graduação vai ler, talvez alguém do nível de mestrado, doutorado, que vai voltar nessa cadeia de pesquisa. Então, muitas vezes, uma tecnologia, por mais simples que seja, se ela for publicada em inglês, ela fica inacessível. E muitas vezes esse conhecimento é feito só na base da ciência bem básica. Então, a partir de 2019, eu comecei a perceber e eu falei, eu vou mudar, né? A gente aqui, todos os que são pesquisadores, a gente não consegue mudar a instituição, né? Mas, a partir do momento que você tem um grupo de pessoas que começam a pensar diferente, aquilo ali vai criando corpo, né? Vai criando uma densidade. E aí você consegue ter alguma mudança. Então, eu decidi, eu não vou mais fazer pesquisa que tem um objeto, que tem um problema fictício, que é extremamente sem futuro, né, para a sociedade. Aí, a partir de então, comecei a trabalhar na cadeia, né, bioeconomia, especificamente com açaí, e a gente tem buscado parcerias nesses editais do Sistema S, né? Então, o Sistema S tanto catalisa como inova. O CNPq também já está começando a lançar alguns editais com esse perfil mais para formação de tecnologia. Então, eu vejo que uma das dificuldades de gerar tecnologia, gerar inovação e empreendimento é isso, é a cultura vindo dos pesquisadores, né? Mudar a cultura do pesquisador, começar a fazer pesquisa em cima de um problema real. E aí buscar os alunos que tenham perfil, né, os estudantes, futuros profissionais que tenham esse perfil de empreendedor, porque também não é qualquer um, né, pessoal? Isso aí é uma dificuldade ser empreendedor no Brasil. São tantas taxas, tantas casquinhas de banana que são colocadas no caminho, que não são todos que vão gostar dessa atividade, né? Muito obrigado. Diferente dos colegas, a minha carreira de pesquisador foi curta. Mas, brincadeiras à parte, eu sou fundador de uma startup, né, chamada Unisafra. A gente opera lá no Amazonas, sou amazonense também, mas sou amazônida. E, curiosamente, eu optei por deixar, né, a carreira de pesquisador. Então, teoricamente, a gente faz o mestrado e já engata lá o doutorado, principalmente quando já se está dentro de um projeto que tem recursos, tem orientador e etc. E aí eu optei por continuar tocando, focar, né, na minha empresa, fazer a empresa crescer. E aí, do ponto de vista de discente, como estudante, eu visualizo o seguinte: a gente tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. E a pesquisa básica ela é muito importante, porque é a partir dela que a gente consegue pensar em possibilidades de aplicação no mercado. E enquanto estudante e com aquela mentalidade de empreender, eu encontrei diversas dificuldades, inclusive de buscar mentores dentro da universidade que pudessem me guiar para esse caminho, de montar um negócio, de realmente aplicar todo o conhecimento que eu estava tendo ali dentro da academia no mercado. E aí, quando a gente já, passando, né, um tempinho aí no mercado, entre esse meio do ecossistema de inovação, a gente começa a observar algumas dificuldades, alguns desafios. E como a nossa colega apresentou aqui, realmente existe o Vale da Morte. Mas a gente só chega nesse Vale da Morte quando a gente dá os primeiros passos no nosso negócio. Tem gente que não consegue nem chegar no Vale da Morte, porque para chegar no Vale da Morte já tem que ter um pouquinho de dinheiro investindo ali. E esse é um dos gargalos que a gente tem na região norte. Aí, para referenciar vocês aqui, alguns investidores falam que no norte os empreendedores são os mais capacitados que existem, porque a gente só vai montar um negócio depois que a gente já tem mestrado, depois que a gente já tem doutorado. Porque enquanto a gente está na graduação, a gente não tem a oportunidade de chegar para um fundo de investimento e captar dinheiro. Enquanto lá para o Sul e Sudeste, o cara sai da PUC, monta lá uma planilha bonitinho, começa a falar: ei, coloca a grana aqui na minha startup, ela vai ser um unicórnio. Aí o fundo está com o dinheiro, vai lá e aplica o dinheiro na startup do pessoal que sabe falar o linguajar do meio de investimento. E quando a gente vem para o norte, a gente tem um medo muito grande de dar esses passos. E para a gente se sentir seguro, a gente leva muito tempo.
Então, ao longo dessa trajetória, um dos grandes desafios que eu enfrentei foi esse: em que momento era o momento certo de eu captar? Em que momento era o momento certo de eu chegar com o investidor? E aí a gente foi aprendendo na raça. Hoje, esses caminhos eles já são um pouco mais curtos. E se a gente, dentro da universidade, se a gente, dentro dos centros de pesquisa, já estimula isso com os pesquisadores a se juntarem com outros empreendedores, com pessoas de mercado, a gente consegue ter um diferencial. E em Manaus a gente tem alguns cases, um case que é bem emblemático, vocês podem pesquisar, é do professor Edileno, que é um professor da universidade, então ele estimula muito entre os alunos. Muitos negócios, muitas startups já saíram do ICOMP, já foram vendidos, alguns já captaram recursos milionários. E aí é nesse sentimento, a gente tem esse desafio, acho que um dos principais desafios realmente do empreendedor aqui na Amazônia é de como, principalmente nessa área de inovação, né, é de como que a gente dá esse passo de estruturar o mínimo e captar esse recurso para começar, de fato, a ter um negócio um pouco mais estruturado. Porque, vou logo falar, sem grana não dá para fazer. Isso não significa que, no início, qual é o principal capital dos negócios no início? É capital humano. Então, é ali os profissionais certos para te startar o negócio. A partir disso, você tem que ser agressivo no que tange a faturamento, ser agressivo no que tange a penetração em mercado. Para muitas vezes a gente conseguir isso, dependendo do modelo de negócio que a gente cria na nossa empresa, é preciso de capital. E a gente começa a ampliar, né, esse leque de captação aqui na região norte e também de fundos de fora querendo aplicar aqui na região. Então, a gente superando esses desafios, eu acho que a gente consegue passar, né, fazer essa ponte. E aí, para finalizar minha fala, a gente pode aproveitar, aí fica a dica aí para os estudantes que estão na graduação, ou então mestrandos e doutorandos aí, aproveitar as estruturas dos centros de pesquisa, das universidades, para quê? Para desenvolver o nosso produto. Então, usar os recursos que estão lá dentro para criar o produto e depois a gente tenta captar um recurso fora para comercializar, né? E aí já fica a dica também para os orientadores, professores, de deixarem os alunos brincarem um pouquinho. Cara, fantástico, Macaulay. Você trouxe um ponto bem interessante. Acho que nunca se teve tanta grana disponível nos fundos de investimento como esse ano, do ano passado para cá. Quando a gente fala em disponibilidade de caixa nos fundos, mas quando a gente olha os negócios que são investidos, boa parte deles estão fora da região amazônica. A gente tem negócios já sendo investidos, mas numa minoria, né? Então, a gente consegue, de fato, crescer isso. E alguns pontos na fala de vocês que trouxeram aqui, cultura do pesquisador, perfil empreendedor, eu digo que inovação é um processo simples de resolver um problema, né? E você utilizar da combinatividade, ou seja, conectar coisas que já existem no mercado. E aí, na visão, tirando agora a visão do pesquisador, a gente tem empreendedores aqui também, né? Inclusive com negócios, estão no Inova Amazônia, com o projeto do Inova Amazônia. Macaulay já trouxe um pouco dessa visão dele como empreendedor, né? com a Unisafra e toda a sua jornada, mas na visão de vocês como empreendedores, né? Que estão dentro da região amazônica. Quais são os principais desafios e as oportunidades para empreender de maneira inovadora quando a gente olha para a Amazônia? Eu começo novamente? Perfeito. Bom, para mim, né, desde que eu vim para Roraima, então foi desde 2016, então já fazem aí 7 anos, né, quase que eu estou aqui. A maior oportunidade, no meu caso, é os bioprodutos. Então, eu sou biomédica de formação e trabalho muito com imunologia, né, fiz mestrado e doutorado nessa área. E eu trabalho tanto na produção de anticorpos monoclonais, mas também eu trabalho com toxinas de venenos. E quando eu vim para cá, nosso grupo descobriu, agora eu falo do grupo da universidade ainda não, o grupo empreendedor, é que existem venenos aqui que nunca foram estudados. Então, nosso grupo, pela primeira vez, descreveu algumas toxinas no veneno de um escorpião que a gente tem aqui, que é o Ropalurus, que é aquele que dá na casa de vocês, tá?
Nunca tinha sido estudado esse veneno. Atualmente, nós desenvolvemos projetos com a cascavel de Roraima, que só existe em Roraima, que também nunca se estudaram veneno. Por quê? Por causa que, em Roraima, nós temos poucas pesquisas. Então, para mim, né, a oportunidade aqui na região norte foi muito grande. E por que estudar veneno e empreender com veneno, né? Então, qual que é essa relação? Aí eu vou contar um case. Todo mundo já ouviu falar de um remedinho que chama Captopril? Acho que toda avó, alguém toma Captopril, certo? O Captopril, ele é utilizado para tratamento da hipertensão. E você sabe do que ele foi produzido? Alguém sabe? De veneno de jararaca. Então, foi observado por um pesquisador lá na USP, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, que, quando as pessoas, né, eram acidentadas por jararaca, caía a pressão. Então, eles ficavam mole. E foi através disso que isolaram esse componente e descobriram que tinha uma toxina que poderia ser um hipotensor. Porém, pergunta se ele ficou rico. Ele chama Sérgio Ferreira, esse pesquisador. Ele foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra, fazer pós-doutorado, roubaram o produto dele, e a Myers Squibb, né, pegou essa toxina, modificou um tiquinho para a gente poder consumir ela oralmente, né, porque Captopril é oral, né, e toxina oral normalmente degrada com enzimas digestivas. E aí fez uma modificação, patenteou e ganha dinheiro até hoje. Então, a nossa riqueza na Amazônia em relação aos bioprodutos, ela é muito grande. E a gente tem que explorar isso. Porque se a gente não explora, os gringos vêm e exploram. Tá? Então, muitos não vê essa riqueza que a gente tem aqui, que é o que o nosso grupo vem trabalhando na pesquisa. E, com isso, né, como o Rangel previamente falou para vocês, a gente criou uma empresa, eu sou cofundadora, que, devido ao Inova e ao incentivo do SEBRAE, né, a Amazônia Inova, acabamos de criar a empresa, que é a Zeta Venom, e o produto que nós criamos é o Venom Block. O pessoal podia colocar para mim ali o produto? E o que é o Venom Block? Embora eu também estude venenos, eu também estudo anticorpos para neutralizar venenos. E hoje, Roraima, olha aí outra oportunidade, Rangel. Roraima é o estado com a maior incidência de picada de cobra do Brasil. Maior que o Amazonas. Por que incidência, gente? Porque é o número de picadas pelo número de habitantes. E a gente não tem tantos habitantes igual no Amazonas. Então, é um problema de saúde pública do nosso estado, uma doença negligenciada e que ninguém quer fazer um medicamento melhor, porque não vai investir dinheiro em alguma coisa que é negligenciada, principalmente para a Amazônia, que é uma região negligenciada. Então, a Zeta Venom está desenvolvendo esse produto, que é o Venom Block. O Venom Block ele é anticorpos monoclonais para neutralizar veneno. E qual que é a diferença do veneno do Butantan? O veneno do Butantan, hoje, ele é produzido e ele vende todo o seu veneno para o Ministério da Saúde. Então, ninguém mais pode comprar, só o Ministério da Saúde. E, mesmo assim, falta. O Ministério compra tudo e gostaria de comprar mais. E aí, o Ministério, o que ele faz? Repassa tudo para a unidade hospitalar. Então, se você for picado por cobra, em Pacaraima, em Rorainópolis, tem que ir em hospital. Não adianta ir no postinho, não vai ter. E não adianta ir na Unimed, viu? Porque é só hospitais públicos, então privados não tem. Então, for acidentado e tem Unimed, não adianta. Vai direto para o hospital público. Que isso seria bom, né? Porém, no norte, o que acontece? Os hospitais, que são poucos aqui em Boa Vista, só vai ter no HGR, tá? O que acontece? Demora muito para ter esse tratamento. E isso leva às amputações e morte. Principalmente que as serpentes daqui são grandes, né? Jararaca, cascavel e surucucu. Então, o Venom Block, qual que é a nossa solução? Então, a gente desenvolveu uma caneta, né? Que tem um medicamento dentro dessa caneta, é uma caneta tipo de insulina, e a pessoa se autoaplica, ela não precisa ir no hospital receber intravenosamente. O componente da caneta, ele é constituído de anticorpos monoclonais, e hoje o antiveneno é de anticorpo de cavalo, então pode dar várias reações no nosso corpo, tá?
E, além de uma melhoria aí do produto por ser anticorpos monoclonais e você poder se auto-aplicar, né? Então, tem essa portabilidade, qualquer pessoa pode ir na farmácia, compra a sua caneta Venom Block e vai fazer um ecoturismo. Cadê o pessoal do ecoturismo? Lá em Uramutã, né? Leva na bolsa. Se alguém for acidentado do grupo, o guia turístico tem a sua canetinha para tratar aquele cliente. Claro que a nossa intenção é ter outros clientes maiores, né, como o Ministério da Saúde, a CESAI, mas a gente quer disponibilizar, né, esse medicamento para toda a população. Então, essa aqui seria a nossa maior solução, a portabilidade e agilidade, né, gente? Porque se você tem na sua mochila, se você tem na sua fazenda, o que acontece? Ocorreu a picada, rapidamente vai lá e injeta no local. Então, a oportunidade, no caso da Amazônia, foi, né, esse contato mais íntimo com os venenos aqui da nossa região. Depois, quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa empresa, da Zetaveno, e do produto que é a Venom Block, a gente está com um stand aqui do Inova Amazônia. Olha, fantástico, Manuela. Eu fiquei impressionado. Eu lembrei de uma situação agora que aconteceu, inclusive, lá no interior de Rondônia, de uma bombeira militar que foi picada por uma jararaca, salvo engano. Ela foi para um pronto atendimento, como você disse, não tinha, né, o soro, teve que ir para um hospital que ficava acho que 100 quilômetros de distância, passou alguns dias no hospital, acabou vindo a óbito. Fico pensando, se já não tivesse uma Venom Block lá, ela estaria aqui entre nós ainda. Né, aqui em Roraima, no Amazonas, a gente também tem muito problema com os indígenas, né, de área isolada. Então, além do alto custo, porque tem que transferir eles, né, para a cidade, então, helicóptero, avião, acaba demorando muito esse tratamento. Então, hoje, os casos mais graves de envenenamento no HGR, que a gente faz pesquisa clínica também, é com os Yanomamis, porque eles ficam em região isolada e até conseguir, né? Recentemente, até saiu uma matéria, né, de uma indígena Yanomami, que o irmão percorreu 2 horas, não sei se o pessoal viu, caminhando para chegar lá e para buscar tratamento. Então, realmente seria aí uma solução. Então, seguindo esse pensamento, é justamente por a gente não ter tanta pesquisa que surgem as oportunidades, né? Então, eu estou trabalhando hoje, sou coordenador de um dos projetos Catalisa, que é para desenvolver uma máquina e equipamento para colher o açaí, porque o pessoal sobe e simplesmente cai 10 metros, quantos metros, Carlos? 20 metros da altura? Então, assim, tem um estudo de 2016 do Tribunal do Trabalho do Amapá e do Pará, com 2.000 famílias, e das 2.000 famílias, 89% relataram que alguém da família sofreu um acidente colhendo açaí. Então, isso é muito. Isso aí a gente está tomando um açaí de sangue, poderia dizer assim. O pessoal, se fosse uma atividade numa indústria de costura, numa indústria de fazer sapato, esse empresário já estava na cadeia, porque os empregados estão submetidos a acidentes, né? Mas só que, como é o peconheiro, o ribeirinho, o indígena, que está lá no meio do mato, ninguém dá bola para isso, né? Então, assim, para a cultura de milho, de soja, até para macaxeira já tem máquina de colher, né, fazer a colheita. Mas para açaí não tem pesquisa, não tem a máquina. Então, é uma oportunidade. A gente fala assim, é uma dificuldade de encontrar componentes eletrônicos, componentes mecânicos, tudo que você precisar, um parafuso, você tem que encomendar, e aí fica dependendo do transporte, que muitas vezes não chega dentro do prazo, né? Então, a gente tem algumas desvantagens, mas a principal vantagem é que nós estamos aqui como se estivéssemos na década de 70 ou na década de 80, numa região sul. Então, lá eles já avançaram, muitas coisas foram superadas. Eu acredito que, talvez, para o empreendedor achar um nicho para ele atuar numa região saturada, igual é o sul e sudeste, é muito maior do que nós aqui. Aqui tem muita oportunidade, só que a oportunidade ela tem um custo, né, que vem com as desvantagens, que é tudo mais difícil de ser feito, né? Divan? É isso aí. A gente pode perceber a importância da ciência caminhando para desenvolver, né, soluções que são importantes para o desenvolvimento da Amazônia. A Embrapa, ela mede hoje o impacto de todas as atividades que a gente faz no Brasil.
Esse ano a Embrapa completou 49 anos e, por ocasião dos 49 anos, ou seja, todo ano a Embrapa ela lança o balanço social dela. Então, o balanço social da Embrapa foi de 81 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada real que é empregado na Embrapa hoje, ela retorna em benefício para a sociedade 23, pouco mais do que 23 reais. Né? Por que eu estou falando isso? Para mostrar um pouco da importância e do impacto do nosso trabalho para a sociedade. Há 20 anos atrás, a Embrapa iniciou um trabalho com micro-organismo. Nós estamos falando de bioeconomia, né? E a ideia era encontrar bactérias solubilizadoras de fósforo. Hoje, por exemplo, 85% dos nossos fertilizantes vêm de países que estão hoje em guerra ou regiões que praticamente a importação desses produtos está extremamente dificultada, o que acaba trazendo uma grande aflição para os nossos produtores, né? Então, ou seja, esse produto, em 2019, nós lançamos esse produto, inclusive aqui em Boa Vista, né? O produto chama-se Biomafós, é um solubilizador que a gente aplica, né? No plantio da soja. Só esse produto, ele garante um aumento de 2 a 4 sacas por hectare de soja. Né? Foi um produto lançado entre a Embrapa e a empresa Bioma. Imagina que ano passado nós plantamos 100 mil hectares de soja, esse ano a ideia é chegar a 120, acredito eu, e façam as contas aí, 2 a 4 hectares de soja a mais, isso só aqui no estado de Roraima. E aí, a Embrapa Roraima, dentro desse contexto que eu havia comentado, e que os colegas estão colocando aqui, nós tivemos a oportunidade de conversar com o SEBRAE, e aí eu queria parabenizar, Dorete, o SEBRAE, né, pela iniciativa de sempre estar trazendo essa cultura empreendedora para o nosso país, né, obviamente, e para Roraima não é diferente. Teve o edital Inova Amazônia. E eu assumi a chefia geral da unidade recentemente, e o SEBRAE nos procurou, e eu falei, vamos avançar, porque nós precisamos. Eu cheguei aqui em 2009, nós começamos a trabalhar, desenvolvemos um projeto especialmente voltado para a bioeconomia, trabalhamos com a valorização das fruteiras nativas e detectamos um grande potencial de inovação com as espécies nativas da Amazônia. E aí, com o edital do Inova Amazônia, a Embrapa está apoiando alguns projetos dentro desse edital. A gente sabe que o Vale do Silício brasileiro hoje está em Piracicaba, eu acho que mais de 35% de todas as startups está lá, mas eu acho que Roraima tem um grande potencial, porque nós temos aqui alunos talentosos. Em 2009, quando eu cheguei aqui, Rangel, né, eu sou natural de Rondônia, saí de Rondônia com 17 anos, extremamente doloroso para mim, porque o meu sonho era ser engenheiro agrônomo. Lá não existia curso de engenharia e eu tive que sair e ficar longe das pessoas que eu mais amava. Quando eu cheguei em Roraima, eu comecei, em 2009, comecei a receber alguns estudantes extremamente talentosos, estudantes com talento, mas desesperançosos, porque eu não conseguia ver o que mais poderia fazer. Estudante que queria fazer mestrado e doutorado, mas aqui sequer existia curso de doutorado. E aí a gente começou a trabalhar com esses estudantes, né, dentro do tema de bioeconomia, e desenvolvemos vários ativos tecnológicos que poderiam ser utilizados. Com o projeto Inova Amazônia, a gente juntou tudo isso que eu falei aqui. Todos os resultados que a gente tinha de pesquisa na área de bioeconomia, né, com os estudantes que foram capacitados aqui em Roraima, com as nossas realidades, sabendo das nossas necessidades, e, a partir daí, com essa iniciativa do SEBRAE, a gente falou, não, vamos apoiar algumas startups, criando um ambiente de inovação dentro da Embrapa Roraima. Então, a gente criou a Biotech Mudas, estamos criando com esse projeto, Almir, né, apoiado pelo Inova Amazônia. Esse é um projeto de uma biofábrica de produção de mudas,
produção de muda aqui no nosso estado é extremamente carente, né? A gente não tem mudas certificadas, fiscalizadas, com sanidade. Isso é um grande problema e um entrave para o desenvolvimento do nosso estado, seja na fruticultura, seja na área florestal, seja em qualquer área. Então, a gente está apoiando essa startup. As duas pessoas, sócias proprietárias e sócia empreendedora, fizeram iniciação comigo, trabalho de conclusão de curso comigo, mestrado, doutorado e pós-doc sobre a minha orientação. E hoje está dando mais um salto aí na vida, né? E vão, se Deus quiser, vão ter história, vão virar empresários. A gente também desenvolveu alguns produtos riquíssimos em compostos antioxidantes, vitamina C. A gente tem uma fruta aqui que é a mais rica em vitamina C do mundo, que é o nosso caçari. Imagine você chupar um picolé, né, com 200 miligramas de vitamina C. Você consumiu uma geleia, né, com teor de antioxidante diferenciada com relação aos outros produtos que tem no mercado. E aí a Embrapa está apoiando uma outra startup chamada Picoleteria Sabores da Amazônia, que é justamente para produzir um gelado diferente do que tem no mercado, graças ao Inova Amazônia. E ainda a gente tem exposto ali fora o Rorai Fruit, né? São estudantes que também trabalharam na Embrapa, fizeram mestrado, doutorado, e você pode degustar, inclusive, um suco de caçari, que toda a tecnologia 100% desenvolvida na Embrapa, em parceria com a Universidade Federal, uma grande parceira que a gente tem aqui, através dos cursos de pós-graduação. Então, uma terceira empresa que tem o apoio da Embrapa. E aí, Macaulay, utilizando a ideia que a gente possa avançar, utilizando a estrutura da própria Embrapa, para que essas startups possa crescer. E eu acho que esse é o papel das nossas instituições. Então, em 2009, quando eu olhei esses talentos e olhei para a minha vida, eu falei, nós temos que fazer coisas diferentes. Naquele período, nós criamos 2 primeiros cursos de doutorado aqui do Estado. A professora Fabiana está aqui, a professora Poliana está aqui, participou dessa conquista. Hoje, quem quiser fazer doutorado na área de biotecnologia, na área de agronomia, não precisa mais sair do Estado, e prova desses jovens estudantes, cientistas que estão empreendendo no Inova Amazônia. E aí a gente tem um ecossistema de inovação. A gente tem ciência, tecnologia e inovação. Tem Embrapa, Sebrae, Universidade Federal e todas as outras ICTs aqui representadas, mais os empreendedores. Uma cultura que está mudando. Então, eu acho que esse é o nosso caminho, né? E a gente tem que continuar trabalhando e oportunizando que esses jovens talentos, né, possam não só olhar o concurso público, mas possam ser gerador dos seus próprios negócios, gerar emprego e renda, mudar não só a sua condição social, mas mudar a condição e a realidade social das pessoas do nosso entorno, no nosso estado. Então, acho que era um pouco isso, Rangel. Fantástico. Olha o tanto de oportunidade, olha que ambiente riquíssimo. Olha a disponibilidade dos atores para quem quer empreender aqui em Roraima. Então, assim, é botar para fazer, né? O ambiente já está aí, já está posto, com todas as oportunidades. Eu, aos meus 39 anos, pensando, se eu tivesse tido essas oportunidades lá atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, essa turma que está chegando agora está com a faca e o queijo na mão. Macaulay. Eu acho que eu vou trazer um contexto um pouquinho diferente assim, em relação a esses desafios. Quando a gente fala de bioeconomia no contexto amazônico, a gente tem... Primeiro que o conceito de bioeconomia é algo que ainda não está 100% definido. É um processo que está sendo em construção, no meio acadêmico, aquela briga ali por paper, quem define melhor o conceito de bioeconomia. Mas, no nosso contexto, falando de produtos, né, nativos, a gente tem 2 pontos que têm que ser levados em consideração quando a gente pensar em montar um negócio nesse segmento. Primeiro, informalidade do setor. O setor ele é muito informal.
principalmente se a gente for trabalhar em parceria com produtores e extrativistas. Então, dependendo da escala que tu quer dar no teu negócio, tu vai encontrar diversas barreiras, dependendo de para onde tu vai comercializar, tu não vai conseguir fazer compliance nunca, porque um produtor ele não vai contratar CLT uma pessoa que vai ajudar ele ali na colheita. Então, isso tudo interfere na prática quando a gente está realmente tentando escalar nossos negócios nessa área. O outro fator, os serviços compartilhados do segmento. O que significa isso? Se eu vou investir em qualquer outra área e região, eu vou ter mão de obra qualificada, eu vou ter infraestrutura de transporte, eu vou ter fornecedores qualificados, eu vou ter canais de distribuição e comercialização, e tudo isso facilita para quem está montando um negócio no segmento. Apesar de isso aumentar o nível de competitividade dos meus concorrentes, mas eu consigo ter uma estrutura mínima e consigo avançar de forma mais rápida. Aqui na nossa região, a gente não tem isso. Se eu for trabalhar, talvez, com a cadeia do açaí, eu vou ter alguns fornecedores já um pouco mais estruturados. Mas se eu for para qualquer outra cadeia produtiva, em que a maioria das plantas são semi-domesticadas, sequer são domesticadas, eu não tenho um padrão de qualidade, não tenho um padrão de formato, não tenho um padrão relacionados a propriedades organolépticas. Então, tudo isso vai interferir na prática. Então, eu já tenho que entrar no segmento, numa cadeia produtiva específica, sabendo dessas problemáticas. Porque, se eu quiser fazer... Eu não sei se vocês consomem muito tucumã aqui, mas eu tentei dar um start junto com uns parceiros de um negócio que eu visualizei que eu vi que tinha muito potencial, que era trabalhar com tucumã. Só que é uma planta que ela é semi-domesticada, ela não tem muito formato, é definido, as propriedades também relacionadas a tipo, tamanho, cor da polpa são muito complexos ali de a gente ter um padrão. E aí, para eu investir num negócio desse, eu tinha que investir em fornecedores, eu tinha que mensurar, empreendedor, mensurar a capacidade produtiva de uma determinada região para saber se faz sentido eu investir numa agroindústria, numa planta de agroindústria para eu processar esse produto. Então, tudo isso interfere quando a gente fala num desafio, né, de investir na bioeconomia aqui na Amazônia. Mas, apesar desse contexto, eu acho que a gente não precisa desanimar. A gente pode... Acho que a gente tem que ter um pé no chão no seguinte. A gente tem muito potencial. A gente pode trabalhar com a bioeconomia de commodity. Então, o açaí praticamente já é quase uma commodity. A gente pode trabalhar na bioeconomia de usar os princípios ativos, que aí exige um pouco mais de investimento. Eu acho que realmente ali dentro dos centros de pesquisas, das universidades, que a gente vai conseguir desenvolver esses princípios ativos. E a gente tem que saber por onde começar e investir em conjunto. Porque senão, cara, eu estou um tempo nesse processo. Então, a gente é ralado, é chato, é difícil. Você tenta desenvolver uma cadeia produtiva, você tem que fazer articulações entre governo, entre extensionistas, entre centro de pesquisa, e para o empreendedor isso é muito desgastante. Porque o que eu queria estar fazendo? Eu queria estar fazendo o meu negócio escalar. Então, como que a gente pensa em criar negócios num contexto da bioeconomia na Amazônia em que seja possível uma escalabilidade? Porque acho que esse é um grande dilema aqui da nossa região. Será se eu vou transformar, enquanto o Centro-Oeste transformou tudo em soja, será se eu vou transformar tudo em açaí? Será se em algum momento isso não inverte e se transforma num problema? Então, como que a gente, já sabendo dessas problemáticas, podemos dar alguns passos no sentido de criar negócios já com pensamento de impacto socioambiental? E aí é um ecossistema que ainda vem se criando aqui na região norte. Eu acho que é algo que a gente pode explorar, mas que acaba mitigando alguns dos nossos desafios. Porque, certamente, se eu, como empreendedor, penso em criar um negócio escalável e eu já sei aonde eu vou travar, eu já sei que, em determinado momento, não tem como eu fazer parceria com os produtores porque eles não vão poder me fornecer, por simplesmente eles não estarem formal e não quiserem
não quererem se formalizar. Então, como que eu já penso desde o início em criar mecanismos de mitigar esses problemas? Então, acho que esse é um desafio que eu enfrento no dia a dia. É complexo, não é tão simples. O que a gente faz na prática para evitar é seguir caminhos que, de certa forma, são mais facilitados. E acaba que a gente não... acaba deixando um pouquinho algumas possibilidades de investimento na região para focar realmente no que é possível a ser feito. Então, acho que trazendo... não é para desanimar, é mais para trazer algo mais prático, porque é legal a gente vir falar de possibilidade, de potencialidade, mas eu acho que não tem problema nenhum a gente saber em que solo a gente está pisando e de como que a gente pode resolver esses problemas. Empreendedor raiz. Esse é meu amigo Macaulay. Pessoal, já estamos aí nos 5 minutos finais, 4 minutos finais. Eu quero aqui, rapidamente, que vocês deixem uma dica para a turma que está aqui, para quem está conectado acho que com a gente, assistindo pelo YouTube, pelo canal aí da Campus. Uma dica rápida para quem quer empreender, qual o melhor caminho, a instituição que ele deve procurar, contato de vocês, começar de lá, aí a gente fecha aqui com o Divan. Bem, eu quero deixar um recado para quem principalmente for estudante. Esse é o momento para vocês errarem, né? Entrar no empreendedorismo, quebrar a cara, porque é o momento que vocês podem chegar na instituição com o professor, tirar alguma dúvida, né? Então, depois de formado, já começa a ficar um pouco mais difícil, né? A pessoa tem que pegar algo mais fixo, mais seguro, né? Então, esse negócio que é meio arriscado, tenta fazer enquanto for estudante, beleza? Eu vou no mesmo raciocínio, né? A gente só descobre o que a gente não gosta quando a gente tem contato, né? Então, a gente só descobre que não gosta de matemática depois de fazer aula de matemática. Então, a minha dica é: tenham educação na área de empreendedorismo. Procurem o que é isso. Veja se o empreendedorismo se alinha com as suas metas futuras, principalmente para o pessoal mais novo. E, no futuro, se não gostar, aí descarta essa possibilidade. Mas conheça, né? Eu acho que, no caso meu particular, eu fui descobrir muito tarde. Eu acho que, se eu tivesse descobrido mais, né, esse mundo empreendedor, eu teria já trocado de área antes, né? Então, essa aqui é a minha dica para vocês. E eu sou aqui de Boa Vista, sou professora da Universidade Federal, do curso de Medicina, estou aberta a colaborações, parcerias, inclusive vou fazer propaganda do nosso grupo de pesquisa, que é o Snakebite Roraima, onde a gente faz treinamento sobre ofidismo aqui no estado, e sigam a gente nas redes sociais para vocês saberem mais coisas sobre esse mundo aí do ofidismo. Beleza. Eu tenho 2 dicas básicas. Somente se vocês quiserem empreender, enquanto a galera que está na academia, eu recomendaria trabalhar, estagiar de graça, ser chato, com alguma empresa que tu acha massa, alguma empresa que tu acha da hora e fala, cara, esses caras fazem um trampo maneiro, irei lá aprender o que eles fazem, como eles fazem. Porque aí tu cria know-how para te montar teu negócio. Eu fiz ao contrário e me lasquei muito para fazer as coisas acontecerem. E a segunda dica, se conectem nos ecossistemas que vocês acham que fazem sentido. Ecossistemas e comunidades. A Campus Party é um ótimo ambiente para participar disso. Tem muita comunidade, a atmosfera, a vibe é muito maneira. Então, se vier uma Campus Party para cá, não deixem de participar, ou lá em Manaus, não importa, ou em São Paulo, em Goiás, vão e observem os ecossistemas que estão nascendo aqui na nossa região, que é mais fácil de a gente se conectar. O ecossistema de negócios de impacto, eu acho que é algo que é importante vocês estarem cientes, importante saberem quem são os principais atores aqui da região norte e como eles estão buscando negócios, que tipo de negócio, quais são as teses de investimento desses agentes desse ecossistema, porque aí também facilita e encurta alguns processos. Então, existem várias chamadas abertas, o próprio Nova Amazônia do Sebrae eu acho sensacional, mas aí, depois do Nova Amazônia, vocês têm que dar um próximo passo, talvez um pouco mais agressivo, aí tem que saber já
com quem vocês vão procurar. Então, essas são as dicas que eu dou, assim, que eu acho que vai facilitar nessa trajetória. É sempre bom, enquanto a gente é diretor, fundador de uma empresa, a gente é muito solitário, principalmente se tu está tocando ali. Por mais que tu tenha sócio, tu vai chorar teus problemas sozinho. Mas tu encontra outros empreendedores, aí vocês fazem tipo uma reunião ali de acolhimento e tal, tipo um Alcoólicos Anônimos. É nessa vibe. Cara, chora em conjunto. Exatamente. Bom, pessoal, antes de vir para Roraima, eu era pesquisador, fui diretor do Centro de Fruticultura, um centro renomado, reconhecido no mundo inteiro, pertencente ao Instituto Agronômico de Campinas. E depois eu vim para Roraima, e eu posso dizer para vocês, nós temos muitos desafios na região norte, especialmente em Roraima, mas nós temos grandes oportunidades. Não tenha dúvida disso, né? Eu fui jovem, continuo jovem. Depois da palestra de ontem à noite, eu estou preocupado, porque eu tenho um filho de 10 anos, Rangel, né? E outra de 13, né? Quem esteve na palestra está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Mas eu sempre fui sonhador. E eu queria dizer para vocês 3 dicas. Tá? Nós temos aqui em Roraima diversas instituições de ciência, de tecnologia e de inovação, que é o que vocês precisam. Nós temos aqui tudo isso. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: primeiro, sonhe. Vocês, jovens, precisam sonhar. Acredite no sonho de vocês. E comemore cada vitória que vocês tiverem. Eu até hoje, quando eu penso e escuto a música da minha formatura, eu me emociono, porque custou muito caro para eu me formar, uma dificuldade tremenda. Sonhe, planeje. Você precisa planejar, porque você precisa saber onde você quer chegar. Se você não souber onde você quer chegar, você pode chegar em lugar nenhum ou pode chegar em qualquer lugar. Terceiro, trabalhe duro. Eu não acredito que a gente conquiste as coisas de forma fácil. Trabalhe duro. Eu coordeno um grupo com mais de 30 alunos de todo nível, da graduação a pós-doutorado aqui. E quem está empreendendo, trabalha duro. O dia inteiro, à noite, sábado e domingo. Porque estar no mundo dos negócios não é fácil. Você precisa se capacitar, se qualificar e trabalhar duro. Então, Rangel, para finalizar, essa é a minha dica. Sonhe, jovem precisa sonhar. Planeje para você saber onde você quer chegar. Trabalhe duro para chegar lá. Tá? E aproveitando nossas ICTs aqui e todas as oportunidades, olhe as oportunidades, não olhe os desafios. Você vai chegar longe, nós chegaremos longe. Boa Vista continuará sendo essa capital da primeira infância, capital fantástica para se viver. Era esse o meu recado. Senhoras e senhores, esse foi o painel Bioeconomia, Oportunidades na Amazônia. Muito obrigado para você que está aqui, para você que está em casa, mais uma vez. Boa!